Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Aqui quem fala é o Wilderlane. O nosso grupo é composto por mim, pela Beatriz e pela Jennifer. E hoje nós vamos abordar sobre barriga de aluguel. Primeiro, vale ressaltar que no Brasil não é permitida a barriga de aluguel, diferente do que acontece em outros países como Estados Unidos, Índia e Tailândia, dentre outros. O procedimento consiste em uma mulher que aluga o seu útero para a gestação de um bebê para uma outra pessoa. O embrião é gerado por meio de técnica de reprodução assistida, de modo a manter a genética dos pais biológicos. A mulher que irá gestar a criança em seu útero recebe como recompensa um pagamento, no qual o valor já é acordado entre as partes antes do embrião ser implantado. Vamos lá, Bia, conta pra gente como é no Brasil. Olá, aqui quem fala é Beatriz. Como foi dito pela nossa querida colega Wilderlane, o termo barriga de aluguel ele não é o termo correto a ser utilizado aqui no Brasil, uma vez que o Conselho Nacional de Medicina ele não permite que as mulheres que vão ceder o útero recebam alguma forma de remuneração em troca. O termo correto a ser utilizado é barriga solidária ou barriga por substituição, que é um tipo de tratamento indicado para as mulheres que não possuem útero ou que, devido a alguma complicação de saúde, ela não consiga gerar aquele feto, aquele embrião. No Brasil não tem nenhuma legislação específica que trate sobre a barriga de aluguel, que no caso é a barriga solidária ou a barriga por substituição, né? E tem duas resoluções, uma resolução do Conselho Nacional de Medicina e do Conselho Nacional de Justiça, que especifica quais são as pessoas que podem ser barrigas solidárias e tudo mais. E agora a Jennifer vai explicar. Vai lá, Jennifer. Boa noite a todos. Há duas situações em que pode ocorrer a barriga de substituição. A primeira situação é a reprodução assistida, em que consiste em os pais fornecerem o material genético que é fertilizado in vitro e depois é implantado no útero da pessoa que cederá temporariamente de forma solidária para que ocorra a gestação. A segunda situação que ocorre é na união homoafetiva. Como não há possibilidade de ambos fornecerem material genético, eles terão que recorrer a um banco de sêmen ou óvulo, conforme for a necessidade, né? E um ponto importante de lembrar é que a doação desse material genético deve ser feita de forma voluntária e anônima. E a família não pode doar esse material genético. Vai lá, Will! No Brasil, a pessoa que cede temporariamente seu útero como barriga de substituição não pode cobrar ou receber nenhuma quantia em troca. O processo não pode ter caráter comercial ou fins lucrativos. A doadora da barriga de substituição deve ser o familiar de um dos parceiros, até o 4º grau de parentesco, como mãe, irmã, avó, tia e prima. Nos demais casos, quando for outra pessoa, deverá ser pedida uma autorização ao Conselho Regional de Medicina, que fará uma análise da situação. O procedimento de barriga solidária deve ser realizado em clínicas ou centro que prestem esse serviço. A declaração de nascido vivo do bebê sai com o nome da pessoa que prestou a barriga. Quando o casal for solicitar a certidão de nascimento no cartório, deverá levar a documentação e pedir o registro como pais biológicos. Para realizar o procedimento, é necessário o termo de consentimento da pessoa que servirá de barriga solidária, assim como do seu cônjuge, quando a pessoa for casada ou esteja em união estável. Também deve ser feito um laudo médico que aprova o perfil psicológico de todos os envolvidos como adequado. Deverão ser dadas garantias de todo o acompanhamento médico para a mulher que doará o seu útero temporariamente durante a gestação, no parto e até a recuperação pós-parto, bem como para o registro civil do bebê. Jennifer, fala pra gente um pouquinho aí sobre os requisitos. Um outro requisito é que a cessão temporária do útero não poderá ter caráter lucrativo ou comercial. Um outro requisito também importante é que nas clínicas de reprodução assistida deverá conter os seguintes documentos e as observações deverão sempre constar no prontuário do paciente.
Agora eu vou citar alguns dos documentos, quer dizer, vou citar os documentos que são necessários, né? O termo de consentimento livre e esclarecido assinado pelos pacientes e pela cedente temporária do útero, contemplando aspectos biopsicossociais e riscos envolvidos no ciclo gravídico puerperal, bem como aspectos legais da filiação. E um outro documento também, que é extremamente importante, é o relatório médico com perfil psicológico, o atestado de adequação clínica e emocional de todos os envolvidos. Bia, termina aí para nós. Bom, dando prosseguimento ao que a Jennifer estava explicando, existe o termo de compromisso que é fixado entre os pacientes e a barriga solidária, declarando que a barriga solidária ela não tem nenhuma pretensão de ter nenhum vínculo materno com a criança após o nascimento. Tem também o compromisso fixado pelas partes contratantes do serviço de reprodução assistida, de tratamento e acompanhamento médico, inclusive por equipamentos multidisciplinares e, se caso necessário, né? A mãe que cederá temporariamente o útero até o puerpério. Tem o compromisso de registro civil da criança pelos pacientes, no caso, as pessoas que vão ter o vínculo paterno e o vínculo materno com a criança após o nascimento, devendo essa documentação ser providenciada durante toda a gravidez. E tem a aprovação do cônjuge ou companheiro, no caso, se a barriga solidária for uma mulher casada. No caso, se a mulher que irá ceder o útero para a geração da criança, é necessário que o cônjuge dela, né, o companheiro, emita uma declaração por escrito determinando que ele está de acordo e que ele está ciente que ela irá ceder o útero dela durante um certo período para a gestação daquela criança e que ela não vai ter nenhum vínculo materno com a criança após o nascimento. Bom, gente, como o tema no Brasil é relativamente novo, não encontramos jurisprudência relacionada. O tema divide opinião entre os juristas. De um lado, estão aqueles que, por não haver lei, não há crime. Por outro lado, estão aqueles que se baseiam na lei de transplante, que prevê pena de 2 a 8 anos a todos os envolvidos. E aí, conta pra gente, qual a opinião de vocês? Vai lá no seu pai. Vai lá no seu pai. Tá gravando?